Olá, sou João Vitor Wrobleski, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Não apenas a razão, mas também a nossa consciência se submetem ao nosso instinto mais forte, ao tirano que habita em nós, Friedrich Nietzsche, para além do bem e do mal. Olá pessoal, vamos falar um pouco hoje a respeito de diagnóstico e do porquê que psicólogos não gostam muito de diagnóstico, se é que não gostam. Então, claro que não podemos falar em nome da psicologia como um todo, nem afirmar que todo psicólogo necessariamente não tem apreço por diagnóstico. Mas é bem recorrente eu ouvir, inclusive, relatos de pessoas que foram até o psicólogo e queriam porque queriam ter um diagnóstico, saber o que tinham, e o psicólogo se recusa a dar um diagnóstico ou afirma que isso não é relevante para a terapia. E o porquê que muitos psicólogos se posicionam desse modo, evitando diagnosticar um paciente. Primeiro precisamos entender qual é a finalidade do diagnóstico. O diagnóstico ele tem como exclusiva finalidade, dentro da psicologia, o intermédio entre áreas de conhecimento diferenciadas. Então, quando eu vou falar com um psiquiatra, quando eu vou falar com um neurologista, o diagnóstico ele me facilita adentrar ao vocabulário deste neurologista e desse psiquiatra. De outro modo, seria um pouco difícil a comunicação entre profissionais de áreas e saberes tão diferenciados quanto é o caso da neurologia, da psiquiatria, da psicologia ou da medicina em geral. Mas, dentro da psicologia em si, o diagnóstico ele tem muito pouca utilidade. As pessoas muitas vezes sentem essa necessidade de dar um nome ao que estão sentindo. E muitas vezes o diagnóstico dentro da psicologia ela tem essa única finalidade mesmo. A única utilidade possível para o diagnóstico é talvez aliviar a angústia daquele paciente, de possibilitar ele dar um nome para o que ele está sentindo. Porque no mais, dentro da terapia em si, o diagnóstico é praticamente inútil. E por quê? Porque na área da medicina, por exemplo, você ter um diagnóstico ele indica caminhos possíveis de tratamentos. Por exemplo, uma pessoa hipertensa ela tem já uma lista de medicamentos pré-determinados que tratam a hipertensão, assim como uma pessoa com colesterol alto já tem uma lista de medicamentos que possibilitam a baixa desse colesterol. Por isso que dentro da área médica é tão importante e valioso o diagnóstico. Já na área da psicologia, cada paciente recebe um tratamento único e exclusivo. Cada paciente tem uma forma de terapêutica singular. Por quê? Porque cada sujeito é um sujeito único. Cada pessoa teve vivências únicas, cada pessoa teve sua própria forma de se relacionar com o mundo e com outras pessoas. Então não existe necessariamente um tratamento geral. Você pode ter 2, 3 pacientes com o mesmo diagnóstico, por exemplo, de transtorno bipolar, e tratar os 3 de modo completamente diferente, porque são 3 pessoas que tiveram vivências diferentes. E o fato de você ter um diagnóstico, por exemplo, de transtorno bipolar, não me diz praticamente nada a seu respeito. Por quê? Porque uma pessoa ela pode ter transtorno bipolar e estar, por exemplo, uma semana relativamente eufórica, feliz, conversando com todo mundo, se relacionando bem, e outra semana ela estar mais reclusa, mais trancada no quarto dela, sem muita vontade de sair. E isso talvez se enquadre dentro de um diagnóstico de transtorno bipolar. Ao mesmo tempo, eu posso ter uma outra pessoa com transtorno bipolar que vive uma semana de extrema euforia, escalando os Alpes, praticando esporte, e outra semana tentando se suicidar. E ambas têm transtorno bipolar, com níveis extremamente diferenciados. Então, o que o diagnóstico de transtorno bipolar me diz a respeito dessa pessoa? Praticamente nada. Eu vou saber a respeito dela a partir de uma comunicação com ela e a partir da construção de entendimento do que faz ela sofrer. E aí vem a questão do porquê que para a terapia é tão pouco útil o diagnóstico. Porque dentro da terapia não é importante o que o sujeito tem, mas sim o que o sujeito é. A preocupação do terapeuta é entender com aquele sujeito o que ele é e desenvolver a partir disso uma noção de que sofrimento ele está sentindo e como que ele pode alterar essa situação e melhorar esse sofrimento. Tornar o sofrimento insuportável em um simples sofrimento cotidiano.
Essa é a intenção da terapia. Fazer com que o sujeito diminua o máximo possível a sua condição de sofrimento. Não é ficar dando nome para o que ele tem ou deixa de ter, mas sim entender. Você sofre, pelo que você sofre? E como que nós podemos amenizar esse sofrimento? Esse é o principal enfoque da terapia, principalmente da psicoterapia. Por isso que dentro da ideia terapêutica, o diagnóstico ele tem, se tiver alguma utilidade, é mínima. Como eu mencionei, muitas vezes ele é muito mais útil no sentido de aliviar o sofrimento das expectativas que esse paciente tem de dar um nome para o que ele está sentindo, do que necessariamente uma finalidade para o terapeuta em si. Por isso que muitas pessoas vão se deparar com situações as quais eu mencionei, de psicólogos que não dão muito valor para o diagnóstico, que não vão estar muito preocupados em dizer você tem isso, você tem aquilo. Porque de qualquer modo, seja o que for que você tenha e que você queira enquadrar dentro de um diagnóstico, esse diagnóstico praticamente não diz nada a seu respeito. E dentro da ideia terapêutica ele também não tem muita finalidade, porque a sua terapia vai ter que ser moldada de acordo com as suas vivências, independente do teu diagnóstico. Não será utilizada uma terapia para duas pessoas igual, para duas pessoas com dois diagnósticos iguais, porque mesmo que elas tenham o mesmo diagnóstico no aspecto de um DSM, de um manual de diagnósticos, na sua vivência elas são duas pessoas completamente distintas. Elas são completamente singulares. Justamente por isso, o diagnóstico surte pouca utilidade na terapia dessa pessoa. Então vocês vão ver realmente que a maioria dos psicólogos não se atentam, não dão muita importância para o diagnóstico, com exceção de quando é para se relacionar com outras áreas de conhecimento, com outros profissionais de outras áreas de conhecimento, que aí sim o diagnóstico acaba se tornando uma ferramenta de vocabulário que possibilita uma facilitação da comunicação, mas apenas isso. Pro princípio terapêutico mesmo, o diagnóstico não tem muita utilidade, a não ser no caso da psicanálise, o diagnóstico de estrutura psíquica. Esse sim apresenta uma certa utilidade, porque a partir do diagnóstico de estrutura psíquica, você tem uma noção melhor de como se portar diante daquele sujeito, diante daquele paciente. Mas também isso não faz com que você tenha já pressupostos para serem utilizados com ele. Você tem sim uma noção de como que você pode interagir com ele, mas a terapia dele em si vai ser construída ao caminhar do processo terapêutico. É isso, um pouco a respeito aí do diagnóstico na psicologia. É uma coisa que gera sofrimento para algumas pessoas, então as pessoas às vezes vão no psicólogo já com essa sede de um diagnóstico, e isso também, no aspecto de vista terapêutico, é muito negativo que as pessoas tenham tanta necessidade de um diagnóstico, porque elas acabam, de certo modo, anulando um pouco do seu eu. Então a pessoa acaba virando uma pessoa depressiva, ela quase pede para colocar no RG dela, observação depressivo. Ela acaba deixando de lado o nome dela, deixando de lado quem ela é, quem ela se construiu até aquele momento, para virar a pessoa depressiva. E isso é algo bastante negativo no aspecto de vista, principalmente psicanalítico, porque é uma anulação do eu, você acaba se tornando aquele diagnóstico. E não é essa a intenção. O diagnóstico ele serve exclusivamente como uma ferramenta de comunicação, com muito pouca utilidade dentro da terapia. Ela tem somente mesmo essa utilidade de comunicação. É isso. Para todos que assistiram ao vídeo, muito obrigado pela atenção. Assistam aos outros vídeos disponíveis no canal. Clique em gostei nos vídeos para nos ajudar a destacar. Se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos. E até um próximo vídeo.